Olá, meus amigos, aqui é o seu canal Você e Deus, eu sou o Marcelo e com mais um vídeo desta feita sobre a missão da igreja, eclesiologia, primeira parte, tá? É um assunto um pouquinho extenso, então eu tive que dividi-lo em pelo menos 2 vídeos e esse primeiro vídeo, então eu quero falar sobre 2 tópicos dentro desse tema, tá? Então, para isso, vamos para Mateus 28, versículos 18 a 20, né, conhecida na maioria das Bíblias como a Grande Comissão, aonde diz o seguinte: Jesus se aproximou deles, ali no caso os discípulos, e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa versão que eu usei é a versão nova, a versão transformadora, tá? E porque eu achei mais fácil a leitura dela, mas ela está dentro do mesmo patamar, do mesmo contexto das versões mais antigas, tá? Da Almeida Revista Atualizada ou Almeida Revista Corrigida. Queridos, todos os que seguem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Então a igreja não é formada de placas. A igreja é formada das pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que entenderam a mensagem de salvação, tá? A mensagem da cruz, que é loucura para uns, mas é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Então a grande comissão, que é a responsabilidade de anunciar a salvação a todas as pessoas, foi confiada à igreja por Jesus, tá? Mateus 10, 16... João 17, 18, João 20, 21, e isso é até a volta dele nos ares, tá? Até que Jesus volte aqui uma segunda vez para buscar a sua igreja. Além do compromisso de anunciar o evangelho a todas as pessoas, o que mais pode ser considerado como missão da igreja neste mundo? Então, essa questão da grande comissão é um ponto. Existem pelo menos mais 3 pontos, tá? Que fecha o número de 4, que nós vamos ver nesses 2 vídeos. Então, vamos ver neste vídeo 2 ações que representam a missão da igreja, tá? A primeira delas está no próprio texto base nosso aqui, que é a grande comissão, então é evangelizar o mundo. Tá? O que seria evangelizar, então? Evangelizar seria pregar as boas novas de salvação, a boa notícia de salvação. Lucas 2, 10 e 11, né, quando o anjo foi lá informar aos pastores de que havia nascido o Salvador, ele foi uma forma de evangelismo que ele fez ali para os pastores, né? Então foi o que o anjo fez quando anunciou o nascimento de Jesus, o Cristo que viria a ser o Salvador. O Salvador é a boa nova e pregou a boa nova. Então Jesus já é a boa nova do Evangelho, tá? E ele mesmo pregou também essa boa notícia, de que ele veio para salvar, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Ele veio para libertar os cativos. Isso está em Isaías 61, lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, que dos anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19, Mateus 4, 23 e por aí vai, tá? Então, se evangelizar é pregar as boas novas, é anunciar as boas novas de salvação, a igreja tem a boa nova, porque nós, para fazermos parte da igreja, temos que ter aceitado essa mensagem do Evangelho, tá? Das boas novas, e nós temos o compromisso, a responsabilidade e o dever de pregá-la também a outras pessoas. Marcos 16, 15, Romanos 1, 16, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Mateus 5, do 13 ao 16, o fato de se tornar sal e luz, né, aqui na terra. Então o evangelizar é uma responsabilidade, um compromisso da igreja, e nós somos a igreja. Aí nesse momento vai valer aquilo que eu tenho falado nos vídeos anteriores, né? Que eu sou a igreja. Então nesse sentido de evangelismo, claro que é válido, tá? É válido, é certo, não está errado.
Mas quando se refere ao próximo ponto aqui, a adorar a Deus, né, a glorificar a Deus, então ela acontece a nível individual, quando eu evangelizo, e também acontece a nível coletivo. Então a igreja também, nós somos a igreja quando eu participo de uma congregação, tá? Independente da placa da igreja. É bom frisar sempre isso aqui. Não é a placa A, a placa B ou a placa C que é mais importante. O que é importante é ser um discípulo de Jesus, tá? Então, o segundo ponto da missão da igreja seria glorificar a Deus, glorificar o Pai Celestial. O que seria glorificar? Glorificar seria honrar, homenagear. A natureza, por exemplo, né, ela proclama a glória do seu Criador. Quando a gente olha lá para o Salmo 19, versículo 1, a própria natureza ela proclama a glória de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3 também, ó. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ou seja, quando a gente olha para a natureza, a gente vê a glória de Deus, porque alguém criou tudo isso, tá? E também Isaías 43, versículo 7 e 2 Pedro 1,3 nos ensina que todos fomos criados para a glória de Deus, tá? Todos nós somos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus com a nossa vida, pensamentos, palavras e atitudes. Tá? Alguns exemplos bíblicos aqui, ó. O próprio Jesus, ele glorificou a Deus, tá? O Filho unigênito glorificou o Pai Celestial. Como? Consumando a obra que o Pai lhe confiou. Então isso está em João capítulo 12, versículos 27 e 28. João capítulo 13, versículo 31 e capítulo 17, versículo 4. Também Jesus ele manifestou o nome de Deus aos homens. João 17, 6, Romanos 15, 8 e 9, tá? E também ele respondeu às orações dos seus discípulos. João 14, 13. Então foram as três formas básicas aqui que podemos observar na Bíblia de que Jesus glorificou a Deus, tá? Através da consumação da obra que lhe foi confiada, da manifestação do nome de Deus aos homens e respondendo às orações dos seus discípulos. Então nós como filhos de Deus, né, a exemplo de Jesus, como é que nós podemos ou nós devemos glorificar a Deus? Segundo Romanos 8, 15 e 17, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 e Efésios capítulo 1, versículo 5 e 6. Então nós podemos glorificar a Deus de diversas maneiras. Tá? Aqui no meu esboço eu tenho pelo menos 5 maneiras que nós podemos glorificar a Deus. Uma delas é frutificando para Deus, é gerando frutos para Deus, tá? É fazendo com que o Evangelho chegue a mais pessoas, discipulando essas pessoas, integrando na vida da igreja, ou seja, produzindo resultados positivos para o reino de Deus, tá? Segunda maneira também é testemunhando aos incrédulos, é não deixando de falar o que nós temos visto e ouvido da parte de Deus, aprendido da parte de Deus, às pessoas que ainda não creem. João capítulo 15, Salmo 18, versículo 49, 1 Pedro 2, 11 e 12. Também nós podemos glorificar a Deus seguindo o exemplo de Jesus. Está em Romanos capítulo 15, versículos 3 a 6. Tá? Seguindo o exemplo de Jesus. Então, olhando para os evangelhos, vendo como Jesus se comportava, né? Como Jesus se conduzia diante das pessoas, tanto dos que criam quanto dos que não criam, como é que ele agia para com o pecador. E seguindo esse exemplo, tá? Jesus é o exemplo máximo do que nós devemos seguir, tá? Porque homens são falhos, homens falham, tá? Eu falho, você falha, e assim nós somos falhos, mas Jesus é perfeito. Também nós podemos glorificar a Deus vivendo uma vida santa e pura, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20, onde nós somos comprados por um alto preço, né, um preço de sangue. Jesus derramou o seu sangue lá na cruz por nós, para que a gente tivesse a nossa vida separada para Deus, né? Vivendo uma vida santa e pura é a santificação, que em outro momento eu vou me aprofundar mais sobre essa questão, para que você possa entender o que é fazer a diferença, tá? Então o cristão ele deve fazer a diferença, ser a diferença aonde ele está, aonde ele vive, tá? Deve ser luz e sal aonde ele está.
E também nós podemos glorificar a Deus vivendo e morrendo para Deus, tá? Vivendo e morrendo para Deus, ou seja, entregando tudo a Deus, né? Trabalhando os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos, de acordo com a vontade de Deus e sempre para que o nome de Deus seja exaltado, tá? Fazer tudo para que o nome de Deus seja exaltado. João capítulo 21, versículo 19. Pois muito bem, queridos, essa é a missão da igreja, a primeira parte, né? Evangelizar o mundo e glorificar a Deus, tá? Então que essa palavra possa abençoar a tua vida. Mais uma vez eu quero pedir aqui que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, que você já estará nos ajudando muito, e que também você deixe o seu joinha logo abaixo do vídeo aqui, para que o vídeo seja bastante reconhecido pelo YouTube e ele possa ser repassado adiante para muitas pessoas e outras pessoas conhecerem este Deus maravilhoso através da sua palavra, através dos ensinamentos bíblicos. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém.